Estamos recebendo aqui agora a Graziela, essa mulher lindíssima, engenheira. Gente, mais uma mulher incrível no mundo tão masculino. Verdade. E eu queria, Grazi, que você se apresentasse para o nosso pessoal, quem vai estar assistindo aí esse conteúdo depois. Quem que é a Grazi? Renata, primeiramente, obrigada por ter essa oportunidade de contar um pouquinho de mim, falar um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Bom, eu sou Grazi Quint, Graziela, né? Mas ninguém me chama de Graziela, todo mundo me conhece como Grazi Quint. Eu sou engenheira civil há quase 14 anos, já tenho aí um tempinho de estrada, um tempinho de carreira, de bagagem. E hoje eu trabalho exclusivamente com gestão de obras, gestão e execução de obras. Tenho a minha própria equipe de mão de obra. Sou empresária também, empreendedora, né? Hoje a gente trabalha principalmente com reformas e construções do zero também, de construção civil de pequeno e médio porte aqui na Grande Florianópolis. Então, atendemos muitas reformas de apartamentos antigos, casas antigas, trabalhamos com comercial também, adoro fazer uma obra comercial, já fizemos algumas obras em shoppings aqui na nossa região, reformas de lojas, de restaurantes, de clínicas também em shopping, é muito legal trabalhar com isso. E assim a gente tem seguido trabalhando bastante com gestão, né? Eu fico exclusivamente na parte da gestão de obras mesmo, né? Trabalhando diretamente com os clientes, com a parte de gerenciamento das minhas equipes, né? Daí a parte de mão de obra, geralmente eu tenho meu encarregado, né? Ele fica mais lidando com o nosso pessoal lá no canteiro, mas eu também estou sempre muito em canteiro, porque eu gosto muito disso, de estar sujando o pezinho lá na Sim. poeira, na lama. Eu amo o meu trabalho, sou muito apaixonada pelo que faço e graças a Deus por isso, né? Eu acho que a gente tem que até a gente acabou de ouvir essa palestra, né? Que a Yali falou, a gente tem que saber o nosso propósito de vida, né? E eu demorei muito a encontrar o meu propósito. Eu acho que eu fui encontrar o meu propósito mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. Porque vou voltar um pouquinho lá no começo, de quando eu me formei. Eu entrei na faculdade com 18 anos, muito novinha, né? Mas eu já sabia o que queria, sempre gostei muito dessa área e eu sempre quis ser engenheira civil. Eu acho que eu tive esse exemplo, né? Porque o meu avô paterno, ele foi mestre de obra a vida inteira. Então, cresci vendo ele trabalhando ali com construções. Ele foi mestre de obra de uma grande construtora aqui da nossa região. Então, acho que isso já vem meio que do sangue, né? Então, eu entrei na faculdade com 18 anos, aos 24 eu já estava formada, e só que eu passei ali por digamos que uma pausa ali, né? Desde que eu me formei até o ponto que eu descobri realmente meu propósito. Eu sempre achei na faculdade de engenharia civil que eu iria para a área de estruturas, né? Sim. Engenharia estrutural. Até os meus professores falavam muito isso. A Grazi vai ser engenheira estrutural. E eu sempre acreditei muito nisso, porque eu sempre gostei muito dessa área também. Só que quando eu me formei, eu já trabalhava numa multinacional aqui em Florianópolis, uma empresa bem grande. E realmente eu trabalhei no departamento de estruturas. A gente trabalhava com projetos de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. E eu gostava muito disso. E eu já atuava há mais ou menos um ano nessa empresa, como estágio, né? Como estagiária. E todo mundo dizia lá, os meus colegas de trabalho, até os meus próprios chefes ali, que eu seria efetivada. Todo mundo gostava muito do meu trabalho. E só que quando eu me formei, a engenharia civil estava entrando, digamos assim, num colapso no Brasil, né? A gente estava numa fase difícil. Então, quem entrou ali na faculdade, 2006, 2007, né? Eu entrei em 2006, se formou ali, né, 2010, 2011, 2012, passou por esse problema, sabe? Porque a gente estava passando por uma decadência, né, na engenharia civil e aconteceu isso Foi uma comigo. crise imobiliária, né, Foi na uma crise época. total, assim, né? Também aconteceu muito aqueles escândalos, né, de Petrolão e Mensalão e muitas Sim, empresas as de engenharia, empreiteiras. as empreiteiras, até a própria empresa que eu trabalhava no momento se envolveu nisso, né? E já estava passando por essa decadência quando eu me formei e eu não fui efetivada. E aquilo para mim foi um baque tão grande, tão grande. Uau. Eu sofri muito com aquilo, porque, né, o meu sonho era estar nessa empresa. E eu lutei muito para conseguir o meu estágio nessa empresa. E quando eu consegui, para mim foi uma grande realização profissional, né? Eu estava ali no finalzinho, estava no último ano da minha formação. E quando eu recebi aquele não, que eu não ficaria na empresa, parece assim que abriu um buraco e eu caí dentro. Uau. E eu sofri muito, sabe? Eu fiquei muito abalada
psicologicamente. Uhum. E, claro, a gente precisa levantar, sacudir a poeira e ir em frente, né? E eu fiz muitas entrevistas, não conseguia trabalho, recebi muitos e muitos nãos, muitos, Renata, muitos mesmo eu recebi. E eu lembro que, tentando trabalho, eu não conseguia trabalho, eu resolvi ingressar num mestrado. Mestrado em federal é complicado, a gente precisa Claro. passar por uma seleção. Sim. Eu fiz todo aquele pré-projeto, porque na engenharia a gente precisa fazer um trabalho para ser avaliado por uma banca examinadora, né? E ali alguns trabalhos são escolhidos para que os alunos ingressem no mestrado, então, e possam desenvolver as suas pesquisas. E como eu já tinha trabalhado nessa empresa, eu fiz um pré-projeto na área de estruturas para usinas hidrelétricas, para barreiras, né? Barragens de concreto armado. Era o meu sonho estudar isso. E eu entrei no mestrado, fui aprovada e com um mês certinho eu desisti do mestrado. Porque eu vi que não era aquele o meu Não era propósito, aquilo. não era aquele. E todo mundo dizia, né? Até a Yali falou isso. Muitas pessoas podem te influenciar. E eu fui sim influenciada, certeza. claro, que muito positivamente pelos meus professores, que diziam que eu ia para essa área estrutural. E eu acreditei por muito tempo que eu daria certo nisso. Mas quando eu entrei no mestrado, eu vi que não era essa a minha área. Eu sempre quis ser, né? O meu sonho, para minha profissão, para minha carreira de engenheiro civil, eu sempre queria ser uma profissional muito técnica, Sim. né? Estar em canteiro, estar atuando mesmo, né? E o mestrado, foi a visão que eu tive, que ele prepara muito ali o aluno para ser um professor universitário, para ser um Sim, pesquisador, né? E eu nunca quis isso. Eu queria ser técnica, eu queria estar em canteiro. E eu caí queria fora. exercer a função Eu queria, de sim, engenheira exatamente. mesmo. Eu queria estar de bota, de capacete. Sempre, né? Foi esse o meu desejo como profissional. E eu abri mão do mestrado, né? Uma loucura fazer isso, né? Mas eu fui em busca do meu sonho. Eu abri mão, sim, do mestrado em uma universidade federal, numa das universidades mais renomadas do nosso país, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. E a área de engenharia civil na UFSC, ela é muito, muito boa, né? Tem níveis acadêmicos ali excelentes. E eu abri mão disso. Olha só. Desempregada, né? Ô, Grazi, Abri eu mão. vou até fazer uma pergunta, porque Claro. eu acho que pode ser essa a resposta que você já começou Sim. a dar. Mas qual foi o maior desafio que você enfrentou ao começar o seu negócio e como que você superou? Porque eu tô vendo que o que aconteceu aí é o que te levou Foi. para empreender. Exatamente isso. Eu posso falar? Com certeza, por favor. Eu nunca quis empreender. Nunca. Eu achava que para eu ter sucesso na minha profissão como engenheira civil, eu precisava ser contratada de uma grande empresa, né? Eu acho que eu já vinha com isso incutido na mente, Sim. porque eu estagiei numa multinacional, uma grande empresa aqui no Brasil, né? Tem sede em vários países. Então, eu acho que eu acabei sendo, digamos assim, catequizada, que para ter sucesso a gente precisa ser funcionário, ser o CLT, né? E eu não consegui sucesso nessa área. Eu tentei várias empresas e eu não conseguia. E daí o que sobrou para mim? Abrir o meu próprio negócio. O meu pai vivia me dizendo isso, minha filha, abre o teu próprio negócio. Começa a fazer projetos, né? Eu acho que todo engenheiro no começo da carreira faz Com projetos. certeza. Eu ouvi muito isso do meu pai, minha filha, começa a fazer projetos. Quem sabe dá certo. E eu ouvi o meu pai, né? Eu lutei por muito tempo. Mas cheguei num ponto que realmente ficou crítico, assim. Eu pensei, eu preciso começar a render, né? Eu já tinha ali, eu acho que pelo menos uns 6, 7 anos de formação. Eu já tinha, inclusive, concluído a minha pós-graduação em gestão de obras. Porque quando o mestrado não deu certo, eu fui Sim. procurar uma outra especialização. E na época que eu fui fazer, estava bombando essa especialização e muitos colegas meus estavam fazendo. Eu pensei, eu vou tentar. Eu sempre odiei trabalhar com gestão de obras, com construção civil, com planejamento, com cronograma. Eu costumo dizer que eu fiz essas disciplinas porque elas são obrigatórias. Sim. Eu precisava dela para ter o meu diploma, né, para ter a minha formação. Mas eu não gostava. E eu caí justamente no que eu não gostava. E daí, eu fiz o curso, entrei no curso, achei que não ia dar certo, especialização, né? E eu amei. Eu amei, gente. Eu me encontrei completamente naquilo. E antes mesmo de concluir ali a especialização e apresentar o meu trabalho de conclusão de curso,
Eu me juntei com uma colega, uma outra engenheira civil muito querida, devo muito a ela, que ela me ensinou muito naquele momento. Eu não sabia absolutamente nada de obra. E a gente caiu numa obra de shopping. E Uau. quem conhece um pouquinho, né? Quem aí trabalha com Aham. construção, quem é engenheiro, arquiteto, sabe que trabalhar com shopping é muito complexo, porque o shopping ele tem as suas próprias normas internas, né? É Sim, como se fosse, sei lá, o seu município ali, né? A gente costuma dizer que os shoppings eles têm as suas prefeituras, né? Então eles têm sim, as é normas, a gente verdade. precisa estudar. E a gente fez um restaurante. Gente, era tanta norma que ainda tem a parte de bombeiros, por causa do preventivo de incêndio, parte de fumaça, né? Então eu tive que estudar muito para fazer essa obra, mas foi a minha primeira responsabilidade técnica como engenheira civil. Uhum. E dali para frente, assim, foram obras e obras e obras. E eu aprendi muito com essa minha amiga. Uau. Ela já tinha bastante experiência, né? Na época, ela já tinha sua construtora, ela tem uma construtora que tem bastante destaque aqui na nossa região, e ela já, né, tinha uma carreira naquela época, e ela me ajudou muito, me ensinou muita coisa, né? Aprendi muitos detalhes de obra com ela, e de lá para cá, isso foi finalzinho de 2017, de lá para cá, obras e obras e obras, e graças a Deus por isso, Deus tem me abençoado bastante. A empresa tem crescendo aos pouquinhos, né? Vem crescendo. E graças a Deus tem aparecido bastante coisa para a gente executar, bastante cliente para a gente atender. E cada vez mais a gente tem vem conseguindo, né, subir ali de nível, né? Já Uhum. estamos atendendo clientes aí de mais alto padrão, né? Realmente esse é o meu foco, mas a gente não Sim, consegue começar lá no último degrau da é escada. A verdade. gente precisa subir o 1, o 2, o 3 até chegar lá em cima, né? Uhum. E eu comecei assim, eu comecei a empreender, né? Eu caí ali no buraco do empreendedorismo e tive que começar a empreender para, né, poder gerar uma renda, né? Que eu estava há Uhum. muito tempo, né? Dependendo ali da família que estava ajudando, não conseguia me desenvolver na carreira. E graças a Deus deu tudo certo. Eu entendo que esse era o meu propósito, né? Sim, Eu acredito que Deus tinha isso para mim, mas eu precisei passar pelo desemprego, deu precisei entrar no certo. mestrado, entender que aquela não era a minha área, né? A área que realmente daria certo para eu atuar, empreender, né? E Deus foi me direcionando para isso. E graças a Deus, eu acho que hoje eu posso dizer que eu encontrei meu propósito, né? Uhum. E a gente tem investido na empresa para que, né, cresça de degrau em degrau. E graças a Deus tem sido uma bênção, Deus tem abençoado. E graças a Deus por isso. Fico muito, muito grata por poder contar um pouquinho da minha história, quem sabe Claro. influenciar outras Uhum. engenheiras, meninas, Sim. mulheres, né, que estejam, quem sabe aí na faculdade ou já no finalzinho da faculdade, ou quem sabe passando por uma situação semelhante à que eu passei lá no comecinho, de desemprego, né, de Sim. ficar muito chateada, de lutar e não conseguir. Mas entenda que, né, cada um tem o seu propósito. Deus, ele tem, quando nós nascemos, quando nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tem determinado, né? Lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas e há o tempo certo para Deus também desenvolver o propósito dele nas nossas Nas vidas. nossas vidas, com Precisa, certeza. às vezes a gente precisa passar por situações que elas vão nos moldando, É. né? E a gente tem que entender também que durante a nossa vida, crenças vão ser instaladas em nós para Verdade. nos impedir de É, cumprir o propósito. exatamente. É, Então, e a gente está falando isso porque sim. fomos pessoas que precisou ser destravadas para o Exatamente. Ser empreendedorismo. desconstruídas para que Deus pudesse construir novamente, Exatamente. né? Porque nós, desde o início, para que a gente é treinado, gente? Estuda para que você Verdade. consiga um bom É, emprego, para que você alcance sucesso dentro dessa instituição que você exatamente. resolver trabalhar. E no final, às vezes, não é isso não que Deus tem para nós. Ele Uhum, quer sim que nós sejamos os contratantes, que a uhum, gente faça a diferença na vida de muitas pessoas, exatamente. mas qual que é a estratégia mais poderosa do inimigo de nos tirar desse foco? É nos confundir, é colocar crenças Exatamente. limitantes, é É. falar que você não consegue, falar para você desistir no primeiro obstáculo, Uhum, né? Até por isso que a gente sempre coloca essa pergunta no meio do nosso podcast de qual foi o maior desafio que você enfrentou e como que você superou. Por quê? exatamente. Porque às vezes o desafio que a Grazi passou e É, superou é o desafio que você que está aí nos ouvindo está exatamente. passando É. agora.
e pode contribuir para que você supere também e rompa. Por quê? Existe uma barreira, gente, existe. E pra gente romper, você tem que ter resiliência, Exatamente. você tem que acreditar e falar assim, eu não vou desistir por causa disso. E às vezes a gente é um pouquinho teimoso e parece que a gente já tem assim o plano da nossa vida formado. Eu quero fazer isso, né? Como eu, né? Eu quero ser engenheira civil, eu quero, né, ser engenheira de uma grande empresa. Eu sempre achei, né, que o meu sucesso profissional, até a minha realização pessoal também estaria nisso. E Deus veio, bagunçou tudo aquilo ali que eu tinha, né? Parece que era uma fundação muito bem estruturada, né? Fazendo alegoria com o meu trabalho, né? Parece que estava aquela estrutura e Deus veio, fez aquela estrutura ruir. Não é isso que eu quero para ti, não é isso que eu tenho para ti, né? Desconstruiu aquilo tudo e construiu novamente, né? E aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor e mais incrível do que aquilo que a gente pensa para nós, né? E não significa que muita gente vai ter sim o propósito de seguir carreira corporativa, de crescer numa instituição. E que vai dar certo, que vai dar certo. Que é aquele o seu propósito, que é individual, gente. O propósito e o chamado, ele é individual. Se não onde você tá, você já tá impactando pessoas, significa que você já tá cumprindo o seu propósito. Mas você precisa ter essa paz e essa concepção de certeza de que você está realmente fazendo o que você foi chamada para fazer. E se você está incomodado, você não está se sentindo feliz, não está assim, significa que Deus está te incomodando para você sair do lugar, para você sair dessa não zona está de no conforto. local certo, né? Não está. A nossa primeira palestrante falou muito disso, que quando a gente não está no local certo, quando a gente não está cumprindo o nosso propósito, quando a gente não está naquele lugarzinho específico que Deus quer pra gente, não dá certo. A gente se sente incomodado, a gente se sente sobrecarregado, a gente perde muitas vezes o ânimo, a disposição de trabalhar. E quando a gente está naquele local exato que Deus quer pra gente, por mais que a gente fique cansado, fique sobrecarregado, porque o dia a dia ele é estressante. A gente vive numa vida que ela é muito agitada, é aquela vida fast food, que tudo é muito rápido, é para ontem, né? E acontece, a gente fica assim cansado, fica sobrecarregado, mas a gente tem disposição para trabalhar, a gente tem ânimo de acordar todo dia cedinho, né? Eu tenho ânimo de acordar todo dia muito cedo e ir para a obra com o meu pessoal, porque eu sinto que é esse o meu propósito, né? E quando a gente encontra o propósito, a gente tem plenitude. A gente sente que a gente tem paz no coração. E por mais que seja cansativo, a gente tem aquela... é isso que eu tô fazendo, é isso que eu nasci para fazer. Não significa que não vai haver problemas a serem resolvidos. A gente mata um leão todo dia, é verdade. Todos os dias. Mas... quando você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, que você está no lugar certo, você faz isso, acorda no outro dia motivado novamente. Cansado, mas motivado. Motivado. A motivação, ela é muito interna, tá? Não fique esperando motivação externa, não. Porque se a motivação tá vindo de fora, significa que você não encontrou realmente seu lugar. Porque a motivação, ela é interna, ela vem de dentro. E ela está totalmente atrelada ao nosso propósito. Totalmente. Né? Eu acho que não existe, né, Renata? Desculpa te cortar, mas eu acho que não existe motivação sem propósito. É verdade. Porque quando a gente está sem propósito, a gente está o quê? Sem rumo. A gente não sabe para onde que está indo, né? E tem até uma frase muito famosa que diz que para quem não sabe onde está indo, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. E quando a gente tem o nosso propósito, não, né? A gente sabe exatamente o caminho que a gente precisa trilhar, o caminho que Deus quer que a gente trilhe. E a gente tem realmente prazer em fazer isso, por mais cansativo que seja. Ô, Grazi, queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando. Sabe aquela Grazi lá no comecinho, passando pelos apuros, levando, né, fazendo um monte de entrevista, recebendo um monte de não e que fala assim... cara, eu vou começar a empreender, vamos ver como é que vai ser isso. Que conselho que você daria para essa pessoa que está iniciando? Claro, eu vou falar um pouquinho das mulheres, que somos mulheres, né? E precisamos incentivar as mulheres a empreender também, né? Então, você, moça, menina, mulher, né? Não importa a idade, né? O empreendedorismo eu acho que não tem nada a ver com idade. Que está aí ou na engenharia civil ou em qualquer outra área, não importa, né? Que tem vontade de empreender, de ser empresária, de ter o seu próprio negócio. Gente, vá à luta. Batalhe por aquilo que você quer, né? Eu nunca quis isso, como eu contei, mas eu caí nisso e eu batalho todos os dias por isso, porque eu entendi que esse é meu propósito. Então, eu acho que a gente precisa lutar pelo nosso propósito, seja ele qual for, né? Se for para empreender ou se for para ser CLT, como eu achava que seria lá no começo. O importante, eu acho que a gente lutar pelo nosso propósito de vida
nosso propósito profissional, que eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas, né? Com certeza. Nosso propósito profissional, nosso propósito de vida, eu acho que as duas coisas, elas estão, né, ali lado a lado e elas caminham juntas. Então, lute pelo seu propósito, lute, né, para ser uma excelente empresária ou funcionária de uma grande empresa. O importante é a gente ser um excelente profissional. Independente da área que a gente está, né, do local que a gente está. E, claro, os empresários, lute pela sua empresa, batalhe. É difícil, é muito difícil. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém e dizer que é fácil, porque eu estaria mentindo, não é fácil. A gente precisa, no começo, às vezes, oferecer serviços que a gente não gosta muito, fazer tarefas que a gente não está habilitado a fazer, mas no começo a gente precisa ser tudo. A gente tem que ser administradora, a gente tem que ser um pouquinho contadora, né? Tem que ser o comercial. Tem que ser o comercial, tem que fazer o marketing, tem que ir para o Instagram. Sim. Eu me considero uma pessoa tímida, apesar de que todo mundo diz que não, mas no início, né, eu ali criei a minha conta, Engenheira Grazi Quint, e eu tinha dificuldade de mostrar o meu trabalho, né, de divulgar o meu trabalho, mas isso é necessário. Sim. Né? Hoje em dia o Instagram é o nosso cartãozinho de visita. É verdade. Né? As pessoas validam o nosso trabalho através do Instagram. E eu falo, Grazi, que essa questão da criação de conteúdo, do desbloqueio para poder falar sobre o seu negócio, isso sim tem a ver com o meu chamado. Que legal. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente o que você achou dessa experiência de trazer, né, o que geralmente está lá dentro de uma salinha, é muito intimista essa questão do podcast, de trazer ele para os eventos, de fazer com que vocês possam ter essa experiência. Eu queria que você falasse o que você achou disso. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha participado de um podcast, né? Achei que eu nunca teria, sei lá, falta de timidez para participar de um podcast, contar um pouquinho de mim, me abrir um pouquinho, né? Divulgar aí quem é a Grazi empresária, quem é a Grazi pessoa. Então, isso é muito legal. É muito legal para a gente influenciar as outras pessoas, né, que estão nos assistindo, porque a gente não sabe qual é o alcance que esse vídeo vai ter. Talvez alcance pessoas que estão passando pela mesma situação que eu já passei anos lá atrás. Ou pessoas que talvez vão passar em algum momento. Ou pessoas que estejam procurando seu propósito, tanto profissional quanto de vida mesmo, né? E o importante é isso. É a gente ser usado por Deus, né, como canal. Eu acho que a nossa profissão, ela tudo tem a ver com o nosso propósito espiritual também. Que eu acho que Deus nos usa lá na nossa profissão, né, para levar o amor dele, levar a palavra dele. Às vezes não é que a gente vai falar do amor de Deus para alguém, mas a pessoa que está lá vai ver isso na nossa postura, na nossa forma de se comunicar, né? Então, na seriedade, na honestidade, nas entregas. Verdade. A gente tem que falar muito sobre isso, né? Precisa. Porque, gente, como é que as pessoas realmente sabem se nós somos cristãs de verdade? Né? Tem o pastor Paulo Mazarém, vamos honrar a vida dele falando dele aqui. Ele fala uma frase que não é dele, mas ele repete muito, né? Ele fala que a cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia. As outras 99 vão ler a sua vida. Exatamente. E aí a gente precisa entender o seguinte, que adianta a gente falar e falar e falar que nós somos cristãos e no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas entregas, nas nossas relações, a gente não mostrar isso? É que a ação, ela convence muito mais do que as palavras, né? Muito mais, infinitamente mais. Então, é muito importante a gente ter essa postura, né? E saber que a gente está lá no nosso trabalho, mas que nós somos canais de Deus, né? Para que o mundo conheça a Deus através da nossa vida. Por mais que seja no nosso ambiente de trabalho, é uma ferramenta que o Senhor usa também. Então, que legal ter essa oportunidade do podcast, de poder falar do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, da nossa vida com Deus também, né? E poder influenciar outras pessoas e, às vezes, pessoas que estão desacreditadas de tantas coisas na vida, não só da área profissional, né? Mas de tantas coisas, tantas situações que a gente passa que, às vezes, nos entristecem tanto. Então, pessoas que estão desacreditadas e poder ouvir essas histórias inspiradoras, né? Até que o Cleiton traz tantas histórias inspiradoras. Isso é muito legal. Às vezes, a gente está, né, numa situação que precisa ouvir uma palavra de inspiração. Isso é muito interessante, trazer histórias de vida, né? Exemplos para nós
que a gente pode levar aí para, às vezes, tantas situações que a gente passa. Então, isso é maravilhoso. E nós, enquanto Estúdio Prospere, é essa a nossa intenção. É fazer com que você deixe de ser influenciado para se tornar um influenciador. Exatamente. Você é o melhor influenciador que existe para o teu negócio. Então, coloca a tua cara sim, coloca o teu conhecimento sim, né? E a gente tá aqui para poder mostrar para você que criação de conteúdo não precisa ser difícil, não precisa ser constrangedora, não precisa ser profissional. Criação de conteúdo pode ser leve. Pode ser leve, pode ser tranquilo e pode ser adaptado para tua fala. Exatamente. Para o teu jeito de se comunicar. Né? Comece. Exatamente. E se você está precisando de ajuda, a gente está aqui realmente para ajudar. Esse é o nosso propósito de vida. É poder realmente dar voz a todo aquele que quer falar e não sabe como. Não sabe como começar, talvez? Tem muita gente, Grazi, que quer falar, tem muito o que falar e não sabe como. Exatamente. Então a gente está aqui para poder, poder, muita talvez, riqueza, às vezes, para passar, né? Dar esse start na sua vida. Então, não existe, gente, alguém que saiba tanto que não possa aprender alguma coisa. E nem alguém que não saiba nada que não possa ensinar algo. Essa frase é linda, né? É linda, porque é muito real. Você pode ensinar algo. Escuta verdade. o que a gente está dizendo. Você pode ensinar. A única coisa que você precisa ter é a atitude de se colocar nessa posição. Né? De se deixar ser usado, né? Exatamente. Grazi, queria te agradecer pela tua participação. Eu que agradeço. Te dizer, sim, que desejo todo o sucesso do mundo. Eu fico feliz demais de ver cada vez mais mulheres alcançando espaços que antigamente eram muito masculinos. Verdade. A gente está mostrando, sim, para o mundo que nós temos o nosso valor, a nossa capacidade e que nós podemos, sim, ocupar esses espaços sem deixar de ser femininas. Exatamente. Sem deixar de ser gente, eu sou engenheira civil, mas eu sou super feminina, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode sim ocupar, né, profissões que antigamente eram tão masculinas como a minha. Gente, eu sofri muito preconceito quando eu comecei na faculdade. Eu tinha 18 aninhos, uma carinha de criança, né? No meio de um monte de meninos. Exato. Isso quase 20 anos atrás, né? Então, assim, graças a Deus que hoje as meninas que estão começando aí na engenharia, não só a civil, mas tantas outras, né? Que às vezes são até mais, né? Tem mais dificuldade de entrar nesse mercado que é tão masculino, né? Mas se você gosta, como eu, né? Que sempre amei isso, vá em frente. Busque o seu sonho, busque realizar os seus sonhos. E busque, né, o seu propósito de vida. Isso é mais importante. Aí. Gente, que conversa. Que legal, que né? Conversa top, né? Tenho certeza que você que nos acompanhou até aí agora vai tá gostando e tem muitas outras entrevistas para vir. Então, fica por aí que a nossa próxima convidada já tá chegando. Obrigada, viu? Obrigada, Renata. Foi um prazer. Valeu.